imunizante. E a Prefeitura de Valinhos adotou medidas restritivas mais rígidas para tentar combater o avanço dos casos de Covid e a pressão no sistema de saúde. O município tem apresentado elevação em novas internações e já está com mais de 100% de ocupação dos leitos exclusivos de Covid para o SUS na Santa Casa. Está ao vivo conosco a capitã Lucimara, prefeita de Valinhos. Muito obrigado, capitã, por atender o CBN Campinas. Muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre as medidas, né, que nós estamos adotando aqui na nossa cidade de Valinhos para conter o avanço, né, do coronavírus, infelizmente, mais uma vez. Prefeita, uma informação triste, né, a gente passar para o ouvinte, né, poderíamos estar passando uma boa notícia de Valinhos, mas a notícia, infelizmente, neste momento, não é uma boa notícia. 100% de ocupação dos leitos, prefeita? Sim, infelizmente. Então, assim, de acordo com a nossa equipe técnica, né, da Secretaria da Saúde, da Vigilância Epidemiológica, nós estamos com um número crescente de casos, né, então, se nós fôssemos fazer uma média, em março de 2021, nós tínhamos, em média, 64 casos por dia, né, e tivemos o pico aí de 139 pacientes internados nos leitos de UTI e Covid aí nos hospitais da cidade. Agora, em janeiro, nós estamos com a média de casos diários atingindo 133 casos, ou seja, é um número muito maior de casos aí, né? Mais do que o dobro de casos. Porém, as internações estão em 59, então nós não estamos no mesmo ritmo de internação. O que significa dizer que essa variante da doença é uma variante menos grave, né? As pessoas, elas tendem a não ter a piora do quadro. Porém, como ela é muito mais fácil, muito mais contagiosa, e um volume muito maior de pessoas se contaminam, então nós voltamos a ter uma pressão no sistema de saúde, nos hospitais, atingindo aí 100% dos leitos, né? Então, isso é um cenário triste, é um cenário que exige um cuidado. Então, algumas medidas de restrição, diferentes das do ano passado, já que haviam sido adotadas no ano passado, então novas medidas estão sendo adotadas no intuito da gente preservar a saúde da nossa população. Prefeita, bom dia, André Berenguel, aqui no CBN Campinas. Com relação, Valinhos também tem passado, como todas as outras cidades, né, com aquela redução no número de casos de internações e a volta à normalidade no sentido dos afazeres e dos trabalhos, né, os municípios recolheram aqueles leitos exclusivos para a Covid para as demais demandas sempre necessárias. E agora está tendo que fazer essas novas readequações. Campinas, por exemplo, chegou a ter 400 leitos, né, para a Covid. Hoje trabalha com 135. Essa porcentagem de 100% é em função também da redução de leitos exclusivos para a Covid. Como o município tem trabalhado agora para conseguir reverter novamente e conseguir ampliar essa rede? Sim, na verdade, assim, os hospitais, tanto a Santa Casa quanto o Galileu, né, que são os dois hospitais da cidade, eles criaram estruturas, então, que torna possível o aumento, né, mas o que nos preocupa é que se nós não diminuirmos o número de contágio, mesmo essa variante ser menos grave, nós vamos, assim, aumentar muito e continuar pressionando. Então, existe sim a possibilidade dos hospitais aumentarem o número de leito ainda, né, tanto que a gente aumentou 100%, 120%, né, a ocupação de leitos, e quando a gente coloca esse percentual, lembrando que nos dados de ontem, né, no dia 27, a ocupação da Santa Casa estava em 123%, ou seja, a gente já voltou a aumentar, né, o número de leitos, né, essa flexibilidade os hospitais têm, sim, então conseguem se adequar, mas ainda assim é necessário algumas ações do poder público no intuito de diminuir essa pressão sobre o sistema de saúde. Prefeita, aqui é Marcos Delfino. Os pais estão levando as crianças para tomar vacina em Valinhos? A prefeita tem acompanhado isso? Sim, estão levando as crianças para tomar vacina, o poder público disponibilizou essas vacinas, estamos estudando, inclusive, uma das medidas, né, que nós anunciamos, uma das 11 medidas que nós anunciamos, é justamente uma força-tarefa para vacinar com maior velocidade as crianças, para garantir aí uma segurança, a volta total das aulas, né, a maioria das escolas particulares já voltaram, as escolas públicas
também intencionam voltar agora no início de fevereiro. Então, a gente intenciona fazer uma força-tarefa, já que já temos as vacinas, para acelerar a vacinação dessas crianças. Lembrando que, assim, hoje, e aí também as medidas adotadas têm a ver com isso, hoje, a característica das pessoas que são internadas, elas estão vacinadas e a vacina, ela garante que a gravidade da doença seja menor. Então, as pessoas internadas têm as 3 doses da vacina. Só que elas são as pessoas, normalmente, com comorbidades. Então, aí outro item das nossas medidas é que as pessoas com comorbidades, obesas, diabéticas, pressão alta, elas permaneçam, ou imunossuprimidas, elas permaneçam, né, se possível, em isolamento, em casa, para se preservar. Porque são essas pessoas hoje que estão tendo uma gravidade maior e ocupando os leitos de UTI. Prefeita, com relação agora às restrições, né, a senhora falou aí de 11 medidas adotadas, destaco aqui a limitação de 50% do total de público, com distanciamento e sem aglomerações em festas, eventos, incluindo também limitação em igrejas, salões de festas e eventos e academias da cidade. A senhora poderia passar aí a população de Valinhos, né, com relação a essas restrições que já valem a partir de hoje, né? Claro, sim. O que acontece? A gente observa que as medidas que elas eram suficientes, né, em período anterior da pandemia, elas já não se fazem necessárias, nós precisamos adaptar essas medidas, né? Então, período anterior, nós tínhamos limitação do comércio, limitação de indústria, enfim. Nesse período, a orientação da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, é em outro sentido. O que acontece? A transmissão, ela ocorre em locais onde as pessoas ficam sem máscara e sem controle, né? Então, em locais de aglomeração. Então, nós tivemos, na sexta-feira, denúncias, né, apesar de ser em outro município, de uma festa em uma fazenda, pelas filmagens, pelas fotos, né, nós não fiscalizamos porque não era o nosso município, nós passamos aí a ciência para os gestores dos outros municípios, mas uma festa, aparentemente, com mais de 2.000 pessoas. Então, nesse tipo de evento, a possibilidade, que é assim, grande aglomeração, com show de artistas, esse tipo de evento, a possibilidade de você ter contaminação em massa é muito grande. E lembrando que, assim, tudo bem, é uma variante da doença menos grave, mas quando você tem uma contaminação em massa, algumas pessoas, né, então, mesmo sendo um percentual pequeno de muita gente, acaba sendo um número grande de pessoas que vão parar no UTI e pressionando aí o nosso sistema de saúde. Então, lembrando que, assim, com a mesma taxa de ocupação, nas medidas do ano passado, nós estaríamos na fase vermelha, com tudo fechado, né, com 0% de ocupação, a igreja fechada, a academia fechada. Nós não fizemos isso, né? Nós limitamos a 50% justamente para que evitar o contato das pessoas. E sugerimos para que as pessoas que não compareçam a esses locais sejam justamente as pessoas com comorbidades, que são as pessoas que ficam com uma gravidade maior com a doença. Prefeita, havendo descumprimento, qual seria a punição? A fiscalização a gente, nesse primeiro momento, está na orientação, a fiscalização da Guarda Municipal vai fazer barreiras sanitárias, né, que são uma outra medida, né, fiscalização orientativa em todos os locais de reunião de público, porque, assim, na verdade, quando a gente fala na punição, é muito triste, é o que não deveria acontecer, porque a conscientização das pessoas é o que vai fazer a diferença, cada um saber que, pode não ser grave para mim, eu posso nem ter sintomas, pode não ser grave para o meu filho, pode nem ter sintomas, mas às vezes para o amigo do meu filho que tem uma comorbidade, ele pode vir a óbito. Então é o viver em sociedade, é o viver em coletivo, respeitando aí para que a gente preserve a vida de todos. Com relação, a gente está praticamente um mês do Carnaval e o próprio Conselho de Desenvolvimento da RMC já em reunião conjunta, né, entre as autoridades aí, os prefeitos já decidiram pelo cancelamento do Carnaval. Eu gostaria que a senhora falasse também com relação às outras manifestações populares nesse feriado, porque não adianta ter o Carnaval oficial, algo assim, mas sabendo que as aglomerações em chácaras, né, e pequenos eventos também acabam sendo realizados, né, durante todo o feriado. Qual vai ser o procedimento e o comportamento também por parte da prefeitura com relação a esses eventos? Perfeito. Nós observamos que após o período aí de festas de final de ano, de Réveillon, de Natal e Réveillon, os casos começaram a aumentar, o que evidencia que a aglomeração em festas acaba sendo prejudicial. Nós já havíamos determinado o cancelamento do carnaval público, eventos públicos, né, em medidas aí na semana anterior, eventos públicos da prefeitura também
cancelados. Agora, a medida vai ser também cancelar esses eventos particulares. Então, não será autorizado no município de Valinhos eventos particulares também, está aí entre as medidas. E eu ressalto aqui que entrei em contato, né, inclusive com o prefeito Gustavo Reis, presidente aí da Agencamp, para a gente, inclusive foi autorizado, e todos os prefeitos aí se disponibilizaram a participar, né, faremos uma reunião virtual hoje às 17 para avaliar ações regionalizadas para conter essa disseminação do vírus. Então, assim, não é uma preocupação só da cidade de Valinhos, é uma preocupação de toda a região, né, para evitar esse tipo de evento com grandes aglomerações de pessoas. Então, assim, o nosso foco de fiscalização e de atenção, claro, é conscientização das pessoas e evitar esse tipo de aglomeração. Uma das medidas também que está lá, que seria a proibição de consumo de bebidas alcoólicas em locais após as 23. Então, eu quero ressaltar qual a importância dessa medida. Quando a gente fala uso de bebidas alcoólicas, a gente fala que acontece normalmente quintas, sextas e sábados, aumento do número de acidentes de trânsito, que a gente fala de trauma, né? E aí, essas vítimas de trauma, elas também acabam pressionando o sistema de saúde que já vai estar lotado por conta de Covid. A pessoa se acidentou, vai lá, a UTI está 100% lotada. Então, seria uma das medidas essa também, para a gente poder tirar essa pressão do sistema de saúde. Agora, prefeita, com relação a bares e restaurantes, por exemplo, dentre as recomendações aqui, é citado o caso do distanciamento mínimo de 1,5 m entre as mesas nos bares e restaurantes, mantendo sempre o público sentado. A senhora falou agora há pouco, né? Se fossem os critérios, aqueles mesmos critérios do centro de contingenciamento lá, por parte da ocupação de leitos, o município estaria já na fase vermelha, tudo fechado. Há possibilidade, a prefeitura estuda algo nesse sentido de restrições a bares e restaurantes? Não, na verdade, hoje, né, seria o distanciamento de 1,5 m de mesas, né? Como eu falei, hoje nós observamos, né, os técnicos, isso são questões técnicas, tá, da Secretaria da Saúde, Vigilância Epidemiológica. Ela deixa muito claro que, assim, não são os bares e restaurantes onde as pessoas estão sentadas, devidamente distanciadas, quando saem de suas mesas estão com máscara, não é esse o problema. Comércio, onde a pessoa está com máscara e tal. O problema são as grandes aglomerações ou pequenas aglomerações. Você vai fazer um churrasco em casa, por isso a consciência da população é muito importante. Um churrasco em casa, com diversas pessoas participando, todos comendo, sem máscara. Então, isso é o que acaba disseminando o vírus. Então, a gente não pode penalizar hoje, fechando tudo, comércio, igreja, né? A gente tem que colocar conscientização da população para o que tá sendo responsável pelo contágio, né? E o que a gente pode fazer, como a gente pode evitar. Então, todas essas medidas foram, inclusive, nesse intuito, né, da conscientização. Então, os bares e restaurantes, né, é o distanciamento das mesas, é a exigência de 1,5 m, né, é a exigência de utilização de álcool, pelo estabelecimento álcool em gel, pelas pessoas, uso de máscara, tudo isso. Capitã Lucimara, prefeita de Valinhos, falou ao CBN Campinas. Muito obrigado, Capitã Lucimara, um bom dia. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Tenha um excelente final de semana. Obrigado, 10h28. CBN Campinas.